TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá, este é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa. Hoje estamos mais do que honrados, né, Preventino? Sim. Hoje estamos ao nosso convidado aqui, o cardiologista, nosso médico, amigo, Dr. José Eugênio Vilela Marinho. Olá. Obrigado, Zé, por sua visita aqui conosco. Estamos comemorando hoje o Dia dos Médicos e achamos que você representa tudo isso para a nossa classe médica, né? Por isso, seja muito bem-vindo ao nosso Momento da Saúde e você pode se apresentar aos nossos telespectadores. Muito obrigado, Adilson. Boa tarde a todos. Realmente é um prazer muito grande poder nosso, estar aqui isso, no muito seu obrigado. programa, que nós já sabemos que é um sucesso Opa! na cidade. Vários colegas comentam, os clientes, o povo na cidade, e principalmente porque ele traz muitas mensagens em termos de prevenção. Positiva, né? Tanta coisa ruim que a gente vê, tanta né, Zé? coisa ruim que a gente está vendo aí, mas sempre tem alguma coisa positiva, uma coisa boa. E a melhor coisa que o médico pode trazer para o seu paciente é a prevenção. Verdade. É exatamente isso que você está preconizando nesse programa. E eu acredito até que a razão disso e do sucesso do programa é exatamente por esse fato peculiar, que é muito interessante. Muito obrigado. É uma honra, no Dia do Médico, eu poder estar aqui representando os meus colegas médicos nesse dia tão importante para a nossa classe. Verdade. Eu me sinto muito honrado de ser médico, viu, Zé? Eu acho que nós somos deuses para um, demônios para outro. Às vezes nem a gente consegue acertar tanto com aquilo que a gente faz, mas em sã consciência eu acredito que todos nós médicos nos esforçamos para fazer o melhor, né, Zé? Sem dúvida. Eu acho que eu sempre falo que a classe médica, eu acho que é uma classe privilegiada, primeiro porque a escolha da profissão do médico ela é extremamente pessoal. A hora que escolhe, já ele já exatamente, tem um talento. Ele sabe que aquela missão que ele vai ter para que as outras pessoas, tá certo? Antes de mais nada, é uma missão sagrada, porque você mexer com a vida dos outros não é fácil. Né? Veja assim, E a intenção do médico, tá certo? Eu sempre acredito que ela é a mais positiva e a melhor possível, porque nós estudamos, nós fazemos os nossos aperfeiçoamentos, e eu acho que isso é que a gente tem que tentar levar para os nossos pacientes, tentar minimizar, pelo menos, tá certo? Consolar, né? a dor do paciente. Né, Zé? Eu sempre falo que o médico, quando ele não consegue mais levar a cura para um paciente de uma doença que muitas vezes é terminal, ele leva o que é de mais importante, eu acho, na sociedade humana, né? Que é a solidariedade, né? Porque essa a qualquer momento, né? No nosso nascer, no nosso crescer, em qualquer momento da nossa vida, a solidariedade para com os nossos semelhantes é extremamente importante. Né? Eu acho que o médico que carrega dentro de si o seu conhecimento junto com essa solidariedade, ele não tem dúvida que o sucesso ele adivinha a qualquer momento. Né? José, e em relação ao Dr. José Eugênio, é que nós estamos aqui na intimidade, né, Preventino, né? Sim. Mas, Dr. José Eugênio, o senhor que é um cardiologista renomado aqui, me conte um pouco assim, como é que o senhor vê a evolução da medicina desde quando a gente iniciou lá, não pode falar quantos anos faz não, mas em relação à medicina do passado, em relação à medicina do presente, né, quais são suas considerações? As considerações, a gente não pode falar do tempo, mas esse ano eu estou completando 40 anos de formado. 40 anos? Opa, que bom, parabéns. E tem 37 anos que eu estou exercendo a profissão de médico aqui em Varginha. Eu sempre falo, às vezes, para os meus filhos e para os meus amigos Ele teve aqui, o Gustavo teve aqui conosco. Eu sei disso, um sucesso, eu vi o programa aqui. dele. Você assistiu? Assisti, que bom, entendeu? Mas, então, eu sempre falo o seguinte, que quando eu vim para Varginha,
eu vim para cá, eu estava terminando pós-graduação em Belo Horizonte, o Dr. Delflaro e a doutora Zelma me convidaram para montar em Varginha um CTI, que naquela época não existia. Olha não aí, existia gente, em Varginha, né? Então, eu, na época, era o chefe do CTI da Santa Casa de Belo Horizonte, né? Depois eu terminei a minha pós-graduação, eu fui convidado para exercer esse trabalho lá, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de voltar às minhas raízes, que meus pais moravam aqui. Você vai me falar um pouco do seu pai agora mesmo. Os pais da minha esposa também moravam aqui em Varginha, então eu tinha vontade de voltar. Você é natural aqui de Varginha? Não, eu sou natural de Boa Esperança. De Boa Esperança. Eu nasci em Boa Esperança, depois meu pai mudou para Eloy Mendes e depois para Varginha, né? E aqui, e depois eu fui estudar em Uberlândia e fiz pós-graduação em Belo Horizonte. Mas quando eu vim para Varginha, então Delflaro me fez esse convite, eu me entusiasmei pelo convite e vim. E cheguei aqui, mas... E não tinha nada, absolutamente nada. Na época... Tinha só a sigla, só de CTI. Exato. Então, na época, estava chegando aqui também os nossos amigos, o Dr. Carlos Alberto Rezende, tá certo? O Dr. Paulo Frota, filho, né? O Vasconcelos, o Paulinho. Né? Então, e na época o Dr. Otacílio e o Dr. Ivan Frota, então praticamente, eu acho que nós quatro, tá certo? Começamos aqui. Foi um marco aqui na cidade, de CTI. mudanças aqui na cidade. E eu, para falar a verdade, como nós éramos muito poucos, a gente dava plantão um dia assim no outro também. Entendeu? Era uma coisa de louco. Era uma loucura, você entendeu? Nós começamos com 3 leitos, tá certo? Ao longo dos anos, aí depois aquilo foi aumentando o serviço. E o número de drogas que vocês tinham para poder utilizar também e depois veio vindo outros colegas que se somaram, o doutor Murilo Coelho, o doutor Armando Martins, o doutor Cesário, o doutor Hernani, depois o doutor Sérgio, o doutor Leonardo. E aí a coisa foi crescendo e o CTI foi também crescendo, foi melhorando, tá certo? E eu tive a honra, tá certo, de chefiar esse CTI durante 27 anos. Que bom, Zé. Então, eu fui chefe do CTI do Hospital Regional durante 27 anos e depois fundei também o CTI do Hospital Humanitas, né? Sim. Já com esse grupo desses colegas. O nosso grupo de cardiologia, sabe, Adilson, trouxe uma contribuição que eu considero, assim, espetacular, não só para Varginha, como para a região. Foi diferente, porque você vê que naquela época nós montamos a antiga Cardiosul, não sei se você se lembra. Eu lembro do cateterismo, o sufoco que era, então, no começo, tinha um infartado, o pessoal de São Paulo, quando vinha aqui, via os nossos pacientes internados na Cardiosul com telemetria, coisa que só em São Paulo e nos grandes, Einstein e no Sírio-Libanês, Beneficentes, tinha. Os caras ficaram assustados, falaram, mas vocês têm isso aqui em Varginha? Entendeu? Então você vê que foi uma contribuição para a cidade e quantas vidas nós tivemos a oportunidade de salvar. Sem dúvida. Eu sou testemunha, assim, não só dos meus plantões, como dos meus colegas e tudo assim. Então eu vejo que foi uma evolução assim, extremamente grande e uma contribuição. E depois disso veio a implantação de marca-passo, né, com o Domingos Chaves, foi o primeiro marca-passo. Doutor Zé Eugênio, vou segurar um pouquinho aí para a gente poder chamar o próximo bloco, né, Preventino? E nós chamaremos um intervalo comercial, rapidinho, estamos conversando com o cardiologista Dr. José Eugênio Vilela Marinho. Não saia daí que nós temos muita prosa para poder conversar com todos vocês. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela.
Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje estamos muito honrados recebendo aqui a visita do Dr. José Eugênio Vilela Marinho, que foi um dos precursores da cardiologia aqui na nossa cidade de Varginha, quem montou o primeiro CTI aqui da nossa cidade, e conversávamos essencialmente sobre a evolução da medicina. Isso. Né, Zé? O que você ia falando mesmo sobre a questão do marca-passo? Então, naquela época, houve aqui, depois que o doutor Domingos Chaves, a implantação do primeiro marca-passo definitivo. Explica pra gente o que é marca-passo. Marca-passo é um aparelho quando o coração tem um problema de arritmia, ele não consegue mais funcionar adequadamente, né? Então o marca-passo ele vem regular o ritmo do coração. Um aparelhinho que coloca lá para dar ritmo que ele vai dentro do coração, e isso foi a primeira cirurgia cardíaca que teve dentro de Varginha. Doutor Domingos Chaves que fez? Isso, o Domingos Chaves. Um abraço aí para o doutor Domingos. Qualquer dia Chaves ver você aqui também, o primeiro que colocou esse marca-passo aqui em Varginha. Depois disso, várias outras coisas, a medicina foi evoluindo aqui em Varginha de uma maneira assim, muito grande, muitos novos colegas foram chegando, depois o hospital, antigamente era o Rio Verde, depois passou, o município encampou o Hospital Bom Pastor, a cidade foi crescendo e depois, em termos da cardiologia, né, vieram os serviços de hemodinâmica, que são os serviços onde se faz o cateterismo cardíaco. Era um sufoco, né, Zé? Quando no começo era muito difícil, porque as drogas naquela época, entendeu? Hoje mudou totalmente. Hoje você tira um paciente, muitas vezes, com medicamentos, ou até mesmo com angioplastia, em questão de minutos. A primeira escolha, pelo que nós vimos falar, que é fazer angioplastia mesmo, cateterismo. Exato, um infarto que muitas vezes poderia ser fatal, né? Você hoje, em questão de meia hora, você coloca o paciente em nível assim, de praticamente normalidade. Olha colocando, né? Fazendo o cateterismo e a angioplastia, com a colocação do stent. Então, é uma evolução fantástica. Isso, o nosso grupo, essa turma que eu te falei aí, é que nós fomos os precursores disso aí. Verdade. Eu, o Paulinho, o Armando, o Beto, o Carlos Alberto, e até hoje aprendemos por demais Sérgio, com todos os cardiologistas. Leonardo, o Cesário, o Hernani, né? Então é uma turma assim que pegou essa bandeira e nós tínhamos uma característica muito boa, sabe, que eu acredito, que eu acho que foi o grande diferencial do crescimento desse grupo em termos da melhoria das condições médicas em Varginha. É a amizade que nós temos uns com os outros. Realmente, aqui em Varginha entendeu? Tem um nós diferencial nunca muito tivemos, grande, né? Nós nunca tivemos uma sempre briga entre nós, sempre fomos muito amigos e tal. Eu acho que isso foi um fator. E além do que tínhamos assim, um conhecimento médico relativamente bom, frequentamos congressos durante esses 40 anos aí, sempre atualizando e tudo, e isso tudo é muito importante. Então eu acho que Varginha hoje é uma cidade privilegiada. Você foi inclusive presidente da Associação Médica, foi presidente da Unimed, né? Por que você não foi presidente, né, Zé? Passou por tudo. Eu fui diretor, INSS, eu fui diretor do Hospital Bom Pastor, né? Fui diretor do Hospital Regional, fui diretor do Hospital Mantes, atualmente eu sou diretor novamente do Hospital Humanitas, né, que é o hospital da Unimed, que hoje eu sou diretor também da Unimed, fui presidente da Associação Médica duas vezes, né? E eu tenho a honra de ter resgatado aquele prédio que hoje está na Avenida Rio Branco, né? Sim. Porque quando nós pegamos a Associação Médica, aquilo estava semi-destruído, né? E foi um resgate, isso em 1984. Verdade, por aí, nós estávamos mais chegando aí na cidade. Há muito tempo atrás. E depois disso, num outro período, fui presidente também, onde eu pude, na segunda vez que fui, eu quis, até por uma vaidade pessoal, que eu falei assim, não, da primeira vez foi a reconstrução da sede, agora nós vamos reconstruir a imagem do médico varginhense. E nós fizemos aqui, naquele ano, nos 2 anos que eu fui presidente novamente da Associação Médica, nós fizemos 18 congressos médicos aqui em Varginha. Olha, que coisa boa. Uma coisa espetacular. Todas as especialidades foram contempladas com uma jornada, com qualquer coisa na área científica, no sentido de aprimoramento científico dos médicos varginhenses. E a cooperativa médica, você participou desde o início? Participei desde o início, fui várias vezes. Nossa, aqui da nossa cidade. A minha participação mais efetiva na Unimed começou por volta de 1990 e poucos, quando a doutora Climênia me chamou para fundar o serviço de auditoria médica da Unimed, que não existia. Então eu fundei o serviço de auditoria e depois disso
tá certo? De algum tempo eu me candidatei à presidência da Unimed, fui eleito, né? E tive esse mandato lá, e depois disso fiquei mais 3 mandatos na Unimed, um como presidente, outros como superintendente da empresa, né? Como é que você vê essas mudanças hoje em dia? Zé, qual a sua crítica sobre o momento atual? Eu acho que o grande problema... a suplementação do serviço público, do serviço de saúde pública, que é necessário. A saúde suplementar, ela é fundamental para o país, né? Primeiro que o governo não dá conta. Não dá conta. Tá certo? 200 do SUS, milhões de habitantes, exatamente. Né, então, a saúde suplementar é outra. Só que nós temos um fator complicador, que é o próprio governo, né? A Agência Nacional de Saúde, ela traz entraves, e hoje a famosa judicialização da medicina também virou um problema sério, porque... né? Qualquer cara chega lá, o juiz vai dar a vida do cara, autoriza e ponto final, e quem é que vai pagar a conta? Então tem uma série de problemas, que é claro que cada um tem os seus detalhes, tem as suas nuances e tudo, né? Mas hoje em dia está ficando muito difícil. Eu vejo que a suplementação, a saúde suplementar é positiva, então, em relação... Sim, né? sem Porque dúvida, o serviço público não dá conta realmente de fazer tudo aquilo que ele promete. Olha, você tem uma ideia, no Brasil hoje, se não me falha a memória, Adilson, são em torno de... parece de 48 milhões de pessoas que têm planos de saúde, né? Unimed, Saúde Bradesco e uma série de outras todos os tipos que tem por aí, né? Então, você vê que é uma coisa que é extremamente grande, né? São milhões de pessoas que têm essas... E a tecnologia, né? Virou um supermercado de tecnologia. Eu falo que hoje nós estamos, a tecnologia médica, hoje, a informação através da televisão, dos jornais, da rádio, democratização do conhecimento, né, e a própria internet, né, fez com que a população chegasse mais próximo do médico, tá certo? E passou a exigir do médico também uma postura diferente. Só que aí criou-se um problema danado, tá certo? Hoje o médico antigamente era muito mais idolatrado, né? Hoje, pelo contrário, né? Por esses problemas todos do governo, essa confusão toda que a gente vê por aí, o médico até ele é execrado. Virou bode expiatório. Bode expiatório de umas coisas que nós não temos nada a ver com o problema do governo, tá certo? Quer dizer, se o governo paga mal e se o governo não investe na saúde, porque esse é o grande problema, né? Não investe. Você vê, eu estou aqui em Varginha, como eu te falei, há 37 anos. Passou por você tudo, né, Zé? O hospital regional, tá certo? E o Hospital Bom Pastor, Varginha já teria necessidade de um outro hospital de, no mínimo, 200 leitos. Verdade. O déficit de leitos. E a infraestrutura que tem nos nossos hospitais, de que maneira que ela é feita? Ela é feita através, tá certo, do investimento dos médicos. Então você vai lá, ultrassom de quem que é? Do médico. Tomografia de quem que é? Do médico. Por que o setor público não investe, não compra e não faz isso gratuitamente para a população? Vamos segurar um pouquinho, Zé, para nós continuarmos este papo. Estamos comemorando o Dia do Médico aqui, 18 de outubro, e pedimos para vocês não saia daí, estamos nessa agradável conversa, fazendo algumas provocações para que você também participe. Não saia daí, nós voltamos já já. Trabalho e compromisso. É assim que a Prefeitura está cuidando da cidade e de você. A nossa UPA ganhou o título de referência como uma das melhores do país. No trânsito, tivemos recapeamento e sinalização nas principais avenidas. Na habitação, já foram 470 casas entregues e mais 574 estão sendo construídas. Nosso trabalho segue no caminho do compromisso. Prefeitura de Varginha. Compromisso de trabalho pela nossa gente. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também.
Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde, né, Preventino? Estamos conversando aqui com o Dr. José Eugênio Vilela Marinho, que é um dos cardiologistas mais renomados aqui na nossa cidade de Varginha, um dos precursores dessa moderna medicina que nós temos e das mazelas que existem da medicina que nós estávamos falando. E a solucionática, né, conforme dizia lá o Dario Maravilha, lá a necessidade de financiamento, né, condições de trabalho para que os médicos possam exercer bem a sua profissão. É a falta de leitos, os leitos de CTI continua sendo uma demanda muito grande, muito grande. Zé? Varginha se tornou uma cidade polo, não sim. só no comércio, na indústria, mas também na medicina. Então todas as cidades convergem para cá. Tá certo? E nós temos 10 leitos de CTI no Hospital Regional há 37 anos. E precisamos de reativar os leitos que são necessários. Foram autorizados e o governo investiu para se fazer mais 10 leitos que ainda não estão funcionando. Agora, você veja bem, o governo criou as UPAs em algumas cidades aqui da nossa região e o SAMU, que é uma coisa espetacular para a cidade. Espetacular, excelente. Tá, mas só que tem um entrave, o doente grave chega do hospital, não tem leito, não tem vaga. É onde, entendeu? Então, o gargalo, né? É o gargalo. Então, eu acho que Varginha já precisa, tá certo, de um novo investimento em termos de um novo hospital. De grande porte. De grande porte. Mas eu gostaria que você falasse muito da sua genealogia aí, do seu pai, né? Eu acho que é aquele momentozinho de divã aqui, eu acho que nós poderíamos resgatar. O seu pai, ele foi o que ele criou aqui na nossa cidade? Conte para os nossos telespectadores. Meu pai, Leopoldo Veiga Marinho, né, foi o fundador da FAF, a Faculdade de Filosofia, que foi a primeira faculdade de filosofia daqui do sul de Minas. E que hoje é o UNES, né, então, a Universidade hoje de Minas. A FAF, a FEPESMIG, né, que é a instituição que governa, vamos dizer assim, a educação aqui na cidade, né? Ela cresceu demais, né, através do professor Stefano, que deu um grande impulso. Realmente depois que meu pai faleceu. Empreendedor. Grande empreendedor, depois que meu pai faleceu. E ele fala com tanto carinho do seu pai, muito, Zé? Ele tem muito carinho pelo meu pai. Então, o papai foi o fundador da FAF, que ele queria a educação para todos. Né? E a importância dessa educação? A educação é a base da sociedade em todos os sentidos, né? Porque a medicina evolui através da educação, a engenharia, todos os setores, enfim, né? Todos os setores. Então eu tenho a honra, tá certo? De meu pai ter sido o fundador aí da FEPESMIG, né? E hoje dando continuidade à UNES. E até há poucos dias o professor Estevam me comunicou que um dos prédios lá da UNES vai levar o nome, lá o anfiteatro. Merecidamente, vai levar o nome do meu pai, Leopoldo Veiga Marinho. E isso é claro que a gente fica muito honrado, né? Porque eu pude conviver com meu pai. Você não quis ir para esse caminho da educação assim propriamente dito? Eu fui. Não quis ser professor? Não, a medicina sempre foi um sonho da minha vida, né? Então eu me enveredei para o lado da medicina e, entendeu? Realmente ocupa 24 horas, né? Realmente você fazer as duas coisas. Mas eu tenho incentivado muito, tá certo, o professor Stefano a criar na UNES uma faculdade de medicina. Faculdade de medicina, eu né? tenho falado, já falei umas duas vezes com ele. Eu acho que no futuro, se Deus quiser, nós vamos ter uma faculdade de medicina aqui em Varginha. Sem dúvida nenhuma, nossa, né? Que eu costumo brincar. Original aqui da nossa terra. O pessoal da Unifems, é claro, são muito a educação bem-vindos. sempre é bem-vinda em todos os sentidos, mas eu acho que a gente sempre tem aquela coisinha assim, da gente, pessoal, que a gente gostaria. Né? Nós temos muitos talentos médicos em todas as especialidades. Aliás, nós estamos aqui hoje, mais uma vez, aqueles que estão nos acompanhando, comemorando o Dia do Médico, né? Aqui com todas as virtudes e também conversamos aqui sobre todos os graus de dificuldades hoje de exercer essa profissão. Mas eu tenho meu filho também que é médico, viu, Zé? E eu me sinto muito honrado de ter contribuído, de ser esse médico que eu acho que a gente idealiza sempre e que aquilo que a gente gostaria de ser até muito melhor. Sem dúvida. Mas nós temos os nossos limites, nós temos as nossas deficiências também, né, Zé? Sem dúvida. Eu acho que eu tenho 2 filhos médicos, né, que o Gustavo, que trabalha aqui em Varginha, cardiologista, mexe com essa parte intervencionista de cateterismo, hemodinâmica, né? E a Raquel, minha filha, que é patologista, ela se casou com um médico, né? Que ótimo. E ela mora e trabalha em Piracicaba, no interior de São Paulo. Graças a Deus, profissionalmente, eles vão indo bem lá na cidade do marido dela.
Mas, assim, eu vejo que é uma continuidade, assim, da minha profissão, através dos meus filhos, né, que Nós isso me estamos honra falando muito, sobre isso, né? Zé, então eu não posso explorar um pouco o seu lado místico, o seu lado religioso. Gostaria que você desse o seu depoimento sobre essa questão. Eu acho que a religião é fundamental, né, para a vida de qualquer pessoa. Eu acho que Deus... Para a saúde das pessoas sem é dúvida, essencial. eu não tenho a menor dúvida disso. Eu já vi coisas assim que às vezes eu falo assim que... Milagres. Coisas, verdadeiros milagres eu já pude presenciar ao longo da minha vida, através da oração, tá certo? Através da recuperação de alguns pacientes, tá certo? E eu acho que a pessoa que fala assim que não tem religião, que não sei o quê, eu respeito, tudo bem, mas todas essas maravilhas que a gente vê, e nós que trabalhamos com o corpo humano, né? Se você vê a maravilha que é o corpo humano e você não acreditar no Cristo, eu acho que fica complicado, tá certo? Eu acho que é uma coisa assim, que eu frequento e trabalho, tá certo, na comunidade, eu procuro fazer a minha parte como cristão. Você acha que isso é extremamente importante para a saúde das pessoas? Acho é uma que forma sim. de prevenção. É uma forma de prevenção também. Para que as pessoas possam viver porque mais e melhor. Nós somos alma e espírito, né? Corpo e espírito, né? Então eu acho que, eu acredito piamente, tá certo, que nós temos um espírito, né? E que esse espírito, quando ele é fortalecido, você só tem a ganhar com isso, entendeu? Eu acho que a oração, tá certo? A participação da comunidade, porque qual que é coletivo, né? O que você leva? Porque a pessoa tem que entender, as têm melhor resultado. Você tem que fazer a opção por Deus, pelo Cristo, tá certo? Não é pelo padre, pela igreja, por isso ou por aquilo, porque essas instituições e nós, pessoas humanas, todos nós temos defeitos. Verdade. Agora, verdade. O que o Cristo prega? É a coisa mais linda do mundo, que é o amor. E amor se traduz em solidariedade, traduz em amizade, em bem-estar, e você fazer o bem ao outro sem ver o retorno disso aí, tá certo? É o amor gratuito. Isso é que eu acho que é importante. Dr. José Eugênio Vilela Marinho, para nós foi uma honra muito grande poder estar aqui com o senhor, estar ouvindo suas palavras. Gostaria de deixar esses segundos finais aí para suas últimas considerações. Muito obrigado, Adilson, pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Entendeu? Para mim foi realmente uma honra muito grande, eu agradeço imensamente, tá certo? E gostaria de deixar como mensagem para os nossos colegas médicos, nesse nosso dia do médico, 18 de outubro, né? Que esse amor, que essa solidariedade, ela fosse presente em todas as consultas que vocês fizerem com os nossos semelhantes. Porque quanto mais amor você doar a essas pessoas, você pode ter certeza que você vai receber também amor em troca. Esse foi o Dr. José Eugênio Preventino e nós aguardamos vocês no nosso próximo programa. Feliz Dia dos Médicos a todos os médicos. Lembre de mandar um abraço no seu médico querido. Um abraço a todos vocês também. Até lá. Tchau, tchau. TV Princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP.